divulgar a palavra de Deus. Todos sabem o que é monetização? Leandro vai falar. Canal que ganha dinheiro. Amém? Então, a gente quer fazer uma transmissão. Se o YouTube resolver dar dinheiro para nós, aí pensa. Se não resolver, vamos continuar pregando a palavra de Deus assim mesmo. Porque muitos irmãos foram bloqueados aí. Não, olha que o Marcelo já está olhando com pressa. Versículo 6 do capítulo 6 de Gênesis diz assim. O culto aqui é alegre. Vocês vão no culto triste, aqui é alegre. Amém? Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente seu coração. Essa é a outra versão. Nós vamos ler outra versão, porque Bíblia. Eu tenho duas Bíblias aqui hoje, graças a Deus, Bíblia mesmo, né? Então nós vamos ler outra versão. Vamos ler aqui que Deus pode falar conosco na versão. Eita, alguém vai dançar aí, hein? Ó, viu? Alguém está dançando aí, você viu, querido? Assim vai. Vamos lá então. Glória a Deus. Olha o que diz na outra versão. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito um homem na terra, e isso me pesou no coração. Eu quero ver mais uma outra versão diferente ainda. Lê a sua aí, o Rami, cabeleira. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. Amém. Oremos. Você está gravando também? Desculpa. Não está aqui quem perguntou. Oremos. Pai, em nome de Jesus, aí está a palavra lida, versículo lido melhor. Fala conosco, fala no coração dos teus filhos. Eles vieram para ouvir. Não o que eu tenho que falar, mas o que o Espírito Santo queira e vai falar. Fala, Senhor, conosco. Fala com a vida de cada um. Também estamos em campanha, Senhor. Fala conosco. Necessitamos de ouvir a Tua voz. Necessitamos, Senhor, de ouvir aquilo que o Senhor tem a transmitir aos corações dos Teus filhos, aos corações do Teu servo. Eu disse, Espírito Santo, que já ouvimos louvores, coisa muito bonita. O Senhor já falou, usou a boca do Ranieri, usou a boca da Beatriz, da Lila, que cantou aqui também. E agora nós estamos ouvindo a palavra. Usou também os dedos do contrabaixista, do guitarrista, do baterista. E agora nós vamos ouvir a palavra. A palavra precisa tocar em nós. A palavra precisa fazer com que até o meio da semana ou até o fim nós possamos identificar algo precioso e sublime nessa palavra nesta noite. Tudo isso nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu pergunto para vocês, Deus se arrependeu de ter feito o homem mesmo? Se Ele é o autor da criação, Ele se arrependeu de ter feito o homem? Por que será que Deus fez o homem então? Qual o motivo que levou Deus a fazer o homem? Relacionamento. Alguém respondeu entre os dentes aí, relacionamento. E é isso mesmo, relacionamento. O propósito, o objetivo de Deus em fazer o homem é relacionamento. Em ter feito eu, Marcelo, Elias, e 7 bilhões de pessoas, eu estou só olhando aqui que eu estou colocando algumas coisas aqui nesse acessório. Então, Deus fez o homem, a mulher, as criaturas, para o relacionamento. Só que não foi uma vez, irmã Vera, não foi uma vez só, vocês que estão na live, que houve uma interrupção. Houve uma interrupção por causa de Adão. Adão simplesmente interrompeu o relacionamento com Deus. Foi grave, muito grave. Tem situações que são graves, grave 1, grave 2, grave 3. Dele foi grave 100, de tão gravíssimo que ele cometeu. Amém? Mas o que desperta a curiosidade nas Escrituras é nós entendermos que Deus, Ele é sábio, não, Edna. Deus, Ele é
vamos dizer assim, quando ele fez o homem sapiens, o que eu quero dizer com o homem sapiens? Fez o ser humano. Ele fez dentro de uma sabedoria muito grande. Aí Deus, dentro dessa sabedoria, ele conseguiu fazer aliança com Adão. Eu quero falar com vocês esta noite sobre 3 alianças. Essa que eu estou dizendo para vocês é a primeira. Aliança de Adão. Aliança na criação. Essa primeira aliança, o que ele faz nessa primeira aliança? Nós sabemos que ele criou o céu, a terra. Nós sabemos que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou o mundo aquático, criou o universo, criou tudo nessa primeira aliança. São 3 alianças. A aliança da criação, a aliança da lei, que é a aliança com Moisés, e a aliança da graça. Estão comigo aqui? Amém. E o que desperta a curiosidade? Que na primeira aliança eu disse para vocês que houve interrupção. Por que houve interrupção? Um ser que Deus criou interrompeu, pedindo para que Adão, ou melhor, Eva, comesse do fruto. E Eva comeu do fruto e repartiu com o seu esposo. Olha, pode comer. E a ordem de Deus era contrária. Podia comer das outras árvores, mas da árvore que ele falou não poderia ser comido. Sim ou sim? Sim. Sim ou sim? Sim. Sim. A segunda aliança, eu disse que ia falar de 3, é a aliança da lei, constituída por Moisés. O que a gente vê na aliança da lei? Vê os levitas, vê os sacerdotes e vê a construção do templo. Só que, concernente a Adão, ainda não tinha lei. Existe só a lei divina, não a lei terrena. Então, na aliança da lei mosaica, é colocada a lei terrena. Deus decreta determinada lei para que fosse cumprida. Amém? E Moisés escreveu lá os 10 mandamentos, e para os judeus são 613 mandamentos. Diga para o seu irmão, 613 mandamentos. 613 mandamentos. Para os judeus, 613 mandamentos. É pouquinho, né? Se 10 não damos conta, imagina os 613. Quem sabe os 10 mandamentos, decora aí. Repete conosco. Ou fala para nós. Ó, nenhuma mão sacudida, nenhuma mão levantada. Ó, a Leandro está tentando lá, vamos ler. Nenhuma mão sacudida, nenhuma mão manifestada, porque os 10 mandamentos é um resumo dos 613 mandamentos. Então, quando nós olhamos para a aliança mosaica, quando nós olhamos para a aliança da lei, nós entendemos que Deus está no caminho para formar uma nova aliança. Qual é essa terceira aliança? Porque existiu várias alianças. Eu estou falando das 3 mais importantes que nós destacamos na palavra de Deus. A terceira é a aliança da graça. Amém? Amém. O que tem na aliança da graça? A aliança da graça, nós entendemos que começa a genealogia de Jesus lá em Gênesis, quando você lê lá o texto, e nasceu, não sei o que, Jesus, descendente de Davi, e não sei o que. Aí muita gente gosta de pular, pode falar mais alto aí. Ciclano, Beltrano, fala só a genealogia. Muita gente olha e pergunta assim, por que eu tenho que ler genealogia? Se você não ler genealogia, você não vai entender, você tem que ler genealogia. Amém? Amém. Bom, vamos lá. E depois envolve João Batista, que é aquele Jesus primo. João Batista é primo de Jesus. Amém? Amém. A barriga de ambas mulheres, tanto Maria como Isabel, se mexiam, entendendo-se que dali nasceria alguém que iria trazer uma nova aliança, que é a aliança da graça. Amém? Amém. Envolve também os discípulos, e vai até a ascensão de Jesus. Aliança da graça. Amém? Amém. E nós fazemos parte dessa aliança da graça. Se nós fazemos parte dessa aliança da graça, o que isso importa para nós? O que isso tem a ver com nós? Conosco, comigo e com você? Isso tem a ver que nós temos o direito, depois de os judeus terem sido escolhidos, depois de os judeus também passar por processo de aliança, porque houve uma aliança com Noé, houve uma aliança com Abraão, a partir de Abraão, e muitos anos depois veio Jesus para completar essa aliança que ficou exclusivamente para um povo, que é o povo mais alto, o povo judeu. Chama a tua atenção, a minha, a nossa atenção,
que a aliança que é a aliança da graça, ela está preparando para uma outra aliança. Eu falei das três mais importantes, mas tem uma também que é tão importante quanto tanto. Qual é, pastor? Eu disse para que a aliança durou até a ascensão de Jesus, mas Jesus dá um alerta. Ei, vocês estão vendo? Esse mesmo que vocês estão vendo subir, não foi Jesus, foi alguém que falou para Jesus, falou para entre eles, ele vai voltar. Do mesma maneira que ele subiu, ele vai voltar. Ele está dando um alerta, Edna, irmã Vera, que ele vai existir mais uma aliança. Qual é essa aliança que eu gostaria de saber, pastor Enoque? Qual é essa aliança que eu gostaria de entender? É a aliança da redenção. Amém. Amém? A minha, a sua, a nossa redenção. Está comigo aqui, Val? Essa aliança é tão importante para nossas vidas que nós precisamos valorizar quando nós cantamos, quando nós louvamos, quando nós adoramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós fazemos algo para Deus. E muitas das vezes as pessoas não conseguem valorizar, acham que as coisas para Deus são feitas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, Deus é ordeiro. Ele colocou a estrela no devido lugar. Ele colocou os animais aquáticos no devido lugar. Quando ele começa a fazer a criação na aliança do Éden, na aliança de Adão, na primeira aliança, ele fala assim: façamos. Ele fez. Mas eu digo no aspecto homem, quando ele vai criar o homem, façamos. Quando ele vai criar os animais, criar insetos, criar os outros, ele fala, ele mesmo vai lá e cria. Mas quando chega no aspecto homem, ou quando chega no ser homo sapiens, como diz o Leandro, no ser humano, façamos. Ou seja, ele não estava sozinho, era ele e mais alguém. Está entendendo, Marcelo? E agora, eu havia dito para vocês que no começo que nós falamos, houve a interrupção dessa aliança por parte de Adão e Eva. Mas nessa nova aliança, que é a aliança da graça, ela veio para consertar a aliança que foi interrompida, que foi destruída, que foi dissolvida. Essa nova aliança veio para ajustar. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E como vai ser feito isso? Gênesis capítulo 3, verso 15, a palavra diz assim, que Deus ia enviar alguém que ia pisar na cabeça da serpente. A serpente em Apocalipse fala que é o diabo, Satanás, como você entender. Porque existe, segundo alguns teólogos aí, uma entidade que é pior que o diabo ainda. Segundo os teólogos, existe aqui para ovacionar e glorificar e engrandecer a Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, quando nós falamos dessas três alianças mais importantes, nós precisamos estar inclusa nela. Ah, pastor, eu canto, eu oro, eu vou à igreja, eu jejum, eu busco, eu não pulo carnaval, não deu comigo no carnaval, mas eu queria ir no carnaval, pastor, mas não pude ir. Quem está nessa aliança não pula carnaval. O crente pula carnaval. E aquele dia? Pronto, então não foi não. Amém? Cristão não pula carnaval. Obrigado, mamãe. Ou vocês pensam que tem crente que está pulando carnaval? O que vocês acham? Crente pula carnaval ou não? Oi? Não. Então vamos lá. Se nós quisermos realmente ficar nessa nova aliança, que é a aliança da graça, nós não podemos pular carnaval. Hoje Deus vai pegar nós de surpresa. Nós não podemos mentir, nós não podemos beber, nós não podemos falar palavrão. Beber sim, isso aqui, ó. Tudo de bom.com. Amém? Mas se nós quisermos ficar longe da aliança da graça, porque quando se fala que é graça, todo mundo acha que agora é graça, todo pode fazer tudo. Jesus, ele sendo Deus, ele podia fazer tudo, mas nós não. Nós não podemos fazer tudo. Eu sou Jesus então, eu sou Enoque, vou atravessar a parede. Marcelo, espera aí, eu vou atravessar a parede. Eu sou Enoque. Ué, por que não deu certo? Por que não deu certo? Porque eu sou Enoque, não sou Jesus. Se eu fosse Jesus, o Leandro já tinha glorificado a Deus, porque eu atravessei a parede.
Desculpa aí para quem está na live, que eu tive que dar uma saidinha. Pronto, estou de regresso. Então, meus queridos, nós precisamos entender, que nós não somos Jesus. As três alianças importantes são a aliança da criação, a aliança da lei e a aliança da graça. São a mais importante. E a quarta mais importante é a aliança mais alta, da redenção, do qual voltaremos a ter um relacionamento com Deus. Não vamos ter mais dor, não vamos precisar procurar mais emprego, não vamos, se alguém estiver perto da gente, levantar o braço, não vai ter esse negócio de sentir cheiro, mau cheiro, você está com cheiro de sovaco, não vai ter mais isso. Ninguém morre de câncer, ninguém morre de mal de Alzheimer, HIV, e câncer e outras doenças, não vai ter mais isso. Por quê? Porque nós voltamos ao relacionamento com Deus. Então, dentro da aliança da graça, o que nós temos? Um novo Adão sem pecado. Um novo Adão sem erro. Um novo Adão sem malícia. O novo Adão que teve a oportunidade, lá em Lucas capítulo 4, Evangelho de São Mateus capítulo 4, ele teve toda a oportunidade de cair. Ele foi transportado, levado ao deserto e foi provado lá a César. Ele estava com tanta fome, por causa de 40 dias e 40 noites, falaram assim para ele: olha os pães aí, transforma essas pedras, transforma essas pedras em pães. Se fosse eu já tinha pedido transformar mesmo, quero comer, estou com fome. Estou com uma fome tremenda, tem aquela Elias, aquela música lá. Estou com uma fome tremenda. Elias, lembra? Você conhece também? Eu teria comido. E quem de vocês também não teria comido? 40 dias e 40 noites. Já bebia essa manhã, na vigília, disse que um cidadão aí ficou em jejum 40 dias e 40 noites, não foi isso? Pode falar comigo. 25 dias e foi a óbito. Por quê? Porque ele não é Jesus. Jesus é Deus, nós somos carne. Jesus nos usa por misericórdia. Jesus nos usa por compaixão. Jesus nos usa se nós quisermos ainda continuarmos dando passo na nova aliança. Essa nova aliança, você lembra quando nós falamos na ceia? Alguém distribuiu a ceia para você, principalmente o cálice, e diz assim: use essa declaração: essa é a aliança no meu sangue. Então a nova aliança. E essa nova aliança traz o que para nós, Jacilene? Um novo relacionamento. Um relacionamento que dá início aqui e vai terminar no céu. Então nós estamos aqui numa velha época de passagem. Eu sei que nós temos que sonhar com o nosso carro. O testemunho do Marcelo foi muito bonito, da empresa que chamou ele, do Ranieri, que falou assim: eu não tenho condições de pagar uma luva de R$600. Do prezado lá que veio aqui com um documento mostrando: agora eu tenho na minha casa, nós glorificamos a Deus, podemos ele continuar, glória a Deus. Mas a nossa maior alegria é quando nós estaremos com Jesus na glória. Dentro dessa nova aliança, a palavra diz assim, em Isaías capítulo 66, e também repetido em Apocalipse: vos faço novo céu e nova terra. Tudo novo. Tudo novo. Então, a pergunta é: nós já fazemos parte dessa nova aliança? Porque quem faz parte da nova aliança, ele não quer sair, ele quer ficar junto. Por que os discípulos resolveram entregar suas próprias vidas por Jesus? Porque eles entenderam: eu faço parte da aliança com Jesus. Por que eles podiam ter falado: eu não vou seguir esse homem? Não, esse homem é um maqueteiro, esse homem é um revolucionário. Eles não quiseram. Eles aceitaram ser testemunha da morte de Jesus até o momento, Carlão, de sua ascensão. Depois que eles viram que Jesus ia subir, veio na memória deles: ele falou, o mesmo que nós estamos vendo subir, ele vai voltar. Aí ele, lá em São João capítulo 14, ele havia alertado: eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador, Espírito Santo. Deixarei o Consolador, Espírito Santo. Deixarei o Consolador. Ou seja, os discípulos não iriam ficar sós. E nós também
não vamos ficar só. Tem uma outra palavra que ele disse também, bem claro, uma declaração bem forte. Eis que estou convosco até a consumação Do céu. Tem ideia o que é isso? Tem ideia que é isso? Eis que estou convosco. Ele está com o Davi, está com o Carlão, está com o César, está com a Jacilene, está com a Val, está com o casal, um pombinho aqui, com os outros pombinhos lá, está com os pombão aqui, ó, só pombão que já tem dois herdeiros aí, e está com todos nós em nome de Jesus. Amém? Amém. Paulo fala assim, quando eu penso que estou fraco, porque é Deus que está com ele. E quando estou forte, estou fraco. Quantas vezes você já pensou assim, não vou para o culto não, estou cansado. Chega, uma luta muito grande, muito forte, muito trabalho. Mas se você lembrar um dia, eu fiz uma aliança com Deus, eu fiz um pacto com Deus. Não foi pacto de sangue, não, foi pacto de vida mesmo. Declaração em público. Quando você é batizado, você lembra que você fala assim: eu prometo ser fiel a Deus de ministério, tal. O dito fulano fala assim: eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você fez uma declaração em público. Você fez um pacto, uma aliança com Deus de nunca mais largar, de nunca mais menosprezar e de nunca mais deixar essa aliança de lado. Glória a Deus. Amém? Vamos procurar e continuar fazendo parte dessa aliança com o Senhor. Porque se nós fazemos parte dessa aliança, Marcelo, nada vai tirar nós do caminho do Senhor. Está ouvindo, Aline? Nada vai tirar. Quantas coisas já vieram para você que é recém-batizada? Neófita. Todos sabem que é neófita, é novo na fé. Quantas pessoas já vieram para tirar você do caminho do Senhor? Muitas. Quantas pessoas que vieram desanimar você, Jacilene? Apesar que Jacilene já veio de lá cristã, né? Mas deixa eu ver quem nasceu aqui. Leandrinho. Léo Citadini. Léo Citadini nasceu aqui. Amém? Quantas lutas você deve ter passado já? Jovem, comichão no ouvido. A Bíblia fala sobre comichão no ouvido. Quantas coisas fala no ouvido dele? Está casando novinho. Tem tanta mulher na rua aí, você está casando novinho. Comichão. Dela também. Amém? Amém. Por isso, nós precisamos saber que tipo de aliança nós fizemos com Jesus. Eu disse que a última aliança é a aliança da redenção. Vocês vão ver muita gente caindo do seu lado. Quando eu digo caindo, é desviando, se afastando do Senhor, como nós temos visto. De pastor até membresia. Muita gente desviando, se afastando. Hoje eu comentei com a minha esposa assim, a respeito do... Quem foi que mostrou? Não, apareceu um vídeo lá de um pastor que anunciando uma cena muito esquisita. Eu não quero nem compartilhar com vocês, que é muito feio. Aí eu perguntei para você, o povo não está tendo temor de Deus, mas não. Não existe mais temor de Deus. Porque tudo que você faz em oculto, uma hora vai ficar às claras. Uma hora, o cenário que gostaria de compartilhar com você é tão vergonhoso que não dá para compartilhar aqui. Então, meus queridos, não façamos nada em oculto que Deus está vendo. E que isso sirva para esse que vos fala. Quem é esse que vos fala? Pastor Enoque. E ele fala, porque eu ando por aí, vocês não estão com o pastor Enoque 24 horas. Não dá para saber se ele realmente é servo de Deus ou se não é. Ou vocês estão comigo 24 horas? Vocês estão comigo 24 horas? Não. Então não dá para saber. Mas um pouquinho, do jeito que é ministrar a palavra, que é falar da palavra, vocês vão saber se ele realmente está dentro da aliança da graça. E não é só pastor Enoque, é qualquer um que você ouvir falar de Jesus. O que está acontecendo nas pregações hoje em dia, nos altares, nos púlpitos das nossas igrejas? Minhas não, da igreja que se diz no Senhor. Pregação de Dalila, só avisando. Poucas igrejas se conta no dedo que vai falar. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode prostituir, você não pode adulterar, você não pode falar palavrão, você não pode negar o nome do Senhor. Você tem que ser cristão autêntico e verdadeiro. As igrejas hoje não querem falar isso porque os crentes vão embora. Verdade. Minha esposa mesmo está assistindo um programa aí, e ficou toda alegre, encantada com o programa. Escuta aí que eu vou compartilhar com vocês. Acho que eu compartilhei com o Vitor Elias. E toda alegre, contente, escutando o programa tão bonito, velho. De repente, ela descobriu que a igreja, essa grande, não sei se é grande igreja, esse grande homem, não vou citar nome, fica tranquila. Tem inúmeras pessoas, porque a maioria das pessoas são amancebadas, amaziadas, amigadas, como você entender. Se nós abrirmos exceção para isso aqui, vai gente até na escada lá embaixo. Amém? Amém.
Eu quero estar com a aliança da graça. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E quando nós estamos com a aliança da graça, nós temos que falar a verdade. Porque isso vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Não é você que é pastor Leandro. E por que você não falou só demasiado? Pastora Bia. Tem duas pastoras aqui. Pastora Bia, e por que você não falou a verdade? Até quando nós estamos dentro da nossa casa, a gente tem que se comportar. Estou sabendo aí, tem gente que está pelada em casa. Não sei por quê. Deus fala comigo, eu tenho que falar. Não é pelado em casa, não. Veste roupa em casa. Amém? Por que Deus está mandando falar isso? Não ande pelado em casa. Está todo mundo assustado para mim agora. Não ande pelado. O Espírito Santo fala com a igreja. Tem gente que anda pelado em casa. Ah, eu sou crente mesmo. Mas dentro de casa ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Não andamos de qualquer jeito, não. Deus está vendo tudo. Ele vê tudo. Eu não estou dizendo que você quer colocar bermuda não é pecado. Mas por que mostrar o que não deve? Nós somos crentes, nós temos que ser diferentes, nós temos aliança com a graça. E a próxima aliança é com a redenção. E, Deus, uma vela, vai pegar muita gente de surpresa. Crente que você imagina, está na glória, já subiu, vai arrebatar. Já fica aqui. Amém? Amém. Cuidado, vamos andar direito. Mentira, crente não mente. Ah, mas que tem? Não mente. Agora está um tal de divórcio, separa também. E o Espírito Santo quer que eu fale. É isso mesmo, Espírito Santo? Ele falou que deu dor para me falar. E agora, é isso mesmo, Espírito Santo? Você quer que eu fale mesmo? Continuo falando? Abre minha boca? Amém. Então eu vou falar. Ele quer que fale. Amém? Porque tudo isso vai ser cobrado, Davi. Você sabia que a responsabilidade de todos vocês está aqui, ó. Vou repetir. A responsabilidade de todos vocês está aqui. Quem falava muito isso comigo era o Everton. Falava muito para ele, pai, o senhor tem uma responsabilidade no ombro com tanta gente. Mas eu quero levar o Evangelho alinhado com o Evangelho da graça. Com a aliança da graça. Que nós sejamos salvos. Que nós não venhamos na igreja e ficamos só olhando. Ah, que maravilha, Leandro tocou muito bem. Hoje ele tocou baixo, quem mais foi entender que ele tocou? Ele tocou bateria, que benção, ele tocou 2 instrumentos. Que vem a Beatriz aqui, canta bonito, vem a Dalia, canta bonito. Que bênção, até houve dueto, houve umas vozes diferentes, tudo bonito. O que adianta nós cantarmos às vezes bonito ou fazermos as pregações bonitas? Se Jesus vir, nós não fazemos parte da aliança da redenção. Que adianta, doutor Marcelo? Nós precisamos nos conectar melhor com Deus. E a aliança da redenção leva nós a conectar. E termino dizendo o seguinte: não foi só esses 3 tipos de aliança que existiram. Obviamente existiram mais. Mas eu falei as 3 mais importantes. Eu gostaria que vocês, para nós terminar, repetissem as 3 alianças importantes que foi falado nesta noite. Pode falar as 4 que foi falado nesta noite. Vocês podem falar tudo junto, por favor? Da criação, Bem alto, mas claro. da lei, Da lei, da graça, da graça e da redenção. Aleluia. Aplauso para Jesus que ele merece. Aliança da criação, aliança da lei, aliança da graça e aliança da redenção. Nós temos que estar dentro de 2, a aliança da graça e a aliança da redenção. Amém? Fica com essa palavra no teu coração. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Amém. Glória a Deus.